Vamos aguardar para ver se a conexão tá boa. Já já nós vamos conversar com a Silvia. Heloísa, que prazer inenarrável vê-la por aqui. Saudade, como é que tá o Montanha, meu amor? Hoje nós vamos ter uma live super especial com a Silvia Prosépio. A Silvia que é arquiteta e ela é especialista em Vastu Shastra, que é uma técnica milenar para melhorar a qualidade de vida da nossa casa. Oh, saudade de você, minha linda. Que bom que ele tá ótimo. Ainda tô sofrendo ainda aqui a ausência da Sucena, mas já já a gente vai pegar outro, né? Só esperar passar essa fasezinha e a gente já já tá com outro neném aqui para amar e cuidar. Vamos esperar aqui, vou chamar a Silvia e ela vai falar dicas preciosas pra gente sobre como melhorar a qualidade da vida da nossa casa. Já temos aqui pelo menos 10 perguntas para fazer para ela. Já já ela vai entrar. 10 não, temos 13 perguntas. Mais de 10. Aguardando a Silvia Prosépio, arquiteta, especialista em Vastu Shastra. Faltam 2 minutinhos para as 19. A nossa live está marcada para as 19. Vamos aguardar um pouquinho. Bem-vindo a todos que estão entrando. Amanhã nossa live também vai ser com o Pierre e com a Raquel, vai ser super especial. Eles vão estar falando tudo sobre o ashram. Um ashram que tem em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Vai ser muito legal, porque tem pessoas que nem sabem o que é um ashram, né? E na semana que vem a gente vai estar conversando com o meu professor de Vedanta, Luciano Giorgio. E eu nem conhecia Vedanta antes de conhecer o Luciano. Nunca ouvi falar nessa palavra, Vedanta, que eu estudo há tantos anos, que transformou a minha vida para muito melhor. Nós estudamos as escrituras védicas, textos, orações, e a partir desses estudos bastante intensos, nós aprendemos a conhecer a nós mesmos. Olha que interessante. O Luciano vai estar abrindo novas turmas logo em breve, em breve. Está finalizando algumas turmas e abrindo outras, então quem tiver interesse tem que se inscrever logo. Vamos ver aqui, falta um minutinho. Lindeza, que prazer! Tudo bom? Que delícia! Que bom ter você com a gente, Silvia. Silvia, que é arquiteta, que é especialista em Vastu Shastra. E quem nunca ouviu falar nessa palavra, ela vai explicar para a gente agora o que significa. E eu já sei algumas coisinhas, né? Vi a live da Silvia com o Matheus. Eu falei, Silvia, vamos fazer uma live, né? E conversei com alguns professores meus também. E todo mundo adora essa técnica milenar. Eu conheço a radiestesia, né? Fiz curso de radiestesia, trabalho com pêndulo, na casa, com antenas de captação de energia, mas Vastu Shastra eu não conhecia. Assim como alguns anos atrás eu também não conhecia o Vedanta, no qual
Eu sou completamente apaixonada e faço estudos intensos há muitos anos com o meu professor Luciano Jorge. Ótimo. Olha, tem bastante pergunta para você, né? Tem 13 perguntas. Tipo, a gente vai ficar uma meia horinha, eu falei, acho que um pouquinho mais, né, Sil? E eu gostaria que vocês se apresentassem. Oi, Karen, bem-vindo todos que estão entrando. Karen também é estudante, ela faz yoga maravilhosamente bem, professora, e ela é estudante de Vedanta também. Então, essa galera toda do Védica está aqui com a gente agora, Silvia. Maravilha, foi fantástico. Honra estar aqui, Ana. Você quer começar com uma oração? Quer começar de alguma forma para já dar essa energia gostosa para a gente? Karen, delícia. Minha colega de turma, aluna do professor Luciano Giorgio também. Muito bom. Então, tá com... Eu sempre falo, antes de falar de mim um pouquinho, falar do trabalho, tá? Como é que a gente aplica na nossa casa, como é que a gente harmoniza a nossa casa. Importante, né? Porque às vezes parece algo superficial, mas é muito importante. Eu vou mostrar por quê. Mas antes disso, eu brinco que é o energizador. Eu não sei se para mim, Silvia, mas a sua voz está sumindo um pouquinho. A sua internet está. That's alright? Tá Tá bem, boa? aqui tá tudo certo. Eu mudei o celular, se tem alguma interferência. Deixa eu ver se eu consigo colocar o meu, como chama? Fone de ouvido. De repente ajuda, né? Só um minutinho. Todos que estão entrando, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com essa linda, que é a Silvia, com essa energia maravilhosa. E vai estar trazendo muito conhecimento pra gente. Aí a Karen falou que está falhando um pouquinho mesmo a sua voz, Silvia. Ela vai resolver agora, né? Sim, espero que sim, né? Melhorou já. Eu sempre ouvi que você também vai dar uma meditação diferente, né? Já em Isso, breve eu quero que você fale sobre isso também, né? perfeito. Aproveitar Ah, esse momento. exato. Além de arquiteta, eu sou instrutora de meditação, né? Sou facilitadora. Tá melhor o áudio agora? Maravilhoso, agora tá perfeito. Ótimo. Então, além de arquiteta, eu sou instrutora de meditação voluntária, que na verdade foi através desse conhecimento de meditação que eu cheguei ao Vasto, né? Então, vamos começar com um pouco dessa energia sutil, né? Falar de Vasto é falar de energia, Foi a primeira pergunta que fizeram, né? O que que é Vastu Shastra, né? certo? Então, o que é o Vastu Shastra? Vastu Shastra significa literalmente em sânscrito, né? Claro que o sânscrito tem várias traduções, mas a tradução seria uma delas, leis da arquitetura. Vastu Shastra. Shastra são leis, sabedoria, conhecimento, e vasto é arquitetura, corpo da construção. Então, basicamente, é o conhecimento védico desses Vedas, né? Que são livros antigos, escrituras antigas, para quem não sabe, que tem conhecimentos maravilhosos e ancestrais de como a gente pode ter mais bem-estar na vida. Então, é a forma védica de fazer arquitetura, né? E quando a gente fala isso, a gente fala de como os nossos ancestrais, né? O pessoal dos antigos da Índia, antes de ser Índia, faziam arquitetura. E como tudo no Vedanta começa pela energia, né? E E naturalmente se manifesta. né, Silvia? Antigo é antigo mesmo, gente. A gente está falando assim de 5.000 anos atrás, né? sete Exato. mil anos atrás. Então, assim, a Silvia foi buscar esse conhecimento, né? Ela é especialista nesse assunto e está trazendo aqui para gente hoje. Olha que maravilha. Exato. Então, justamente, é como a gente faz espaços conectados à natureza. É simples assim. Como deve ser, né? O Vedanta, todo esse conhecimento antigo. É basicamente como a gente se conecta à natureza. Que yoga é isso, né? Ayurveda é isso. Tudo que é natural é perfeito, concorda? Não é, Com Ana? certeza. A natureza é perfeita, um bebezinho quando nasce é perfeito.
Então é sobre voltar a essa natureza, né? Voltar a esse estado de perfeição e de pureza. Na arquitetura isso também é possível, E certo? aí você aplica muito, né? Eu vejo muito os seus projetos, vi muito os seus projetos esses dias. Tem muito, sempre tem muitas plantas, né? Não só de fora de casa, mas dentro de casa, né? E Perfeito. eu já sei, tá, gente? Eu já vou dar um spoiler aqui. Eu já sei que tem plantas que são feitas para ficar dentro de casa, que vai, a sua energia vai ficar, a energia da casa vai ficar jóia, mas tem plantas também que não são muito aconselháveis de ficar dentro de casa, né, Silvia? É isso mesmo? Perfeito. Perfeito, Ana. É isso. Quando a gente fala de Vastu Shastra, a gente fala muito do não visto, né? Da energia sutil, e eu uso várias técnicas. Por isso que para você ser um consultor vasto, geralmente é engenheiro ou arquiteto, porque é algo bem assim técnico mesmo, sabe? De ver a estrutura energética da edificação. Mas a gente também pode trazer, no final dessa consultoria vasto que eu faço geralmente para harmonizar uma casa ou para fazer uma nova casa, a gente pode trazer elementos, né, físicos, e um deles são as plantas. Que as plantas têm muita energia, né? É unidade de vida. Então, quando você coloca mais planta, é claro, né, que você sente na sua casa mais Prana. bem-estar, mais prana, exato, porque tem mais corpos prânicos ao seu lado, simples assim, né? Eu aqui com minha plantinha, sempre levo elas pertinho de mim. É uma jiboia É uma da família. da família da jiboia. Isso. Então, assim, por exemplo, existem ambientes melhores para você colocar a planta, existem áreas ideais para colocar uma planta, existem, como você falou, plantas que a gente deve colocar dentro ou fora de casa, enfim. Esse é como se fosse, eu digo assim, que no Vasto Shastra a gente cuida da raiz da árvore. Imagina que sua casa é uma árvore. Então a gente vai cuidar lá da raiz da árvore. Mas também existem outras medidas mais superficiais, que também trazem impacto positivo, que é cuidar da folha da árvore, cuidar do galho da árvore, né? Mas é sempre importante lembrar que o vasto começa numa análise profunda da estrutura da sua casa e, claro, algumas outras coisas que a gente pode fazer, que eu posso dar essa dica e algumas outras aqui, que já ajudam a gente a curto prazo. Mas a longo prazo a gente precisa adubar essa árvore. E a curto prazo a gente já pode ter alguns benefícios com algumas correções, como as plantas corretas, as cores corretas, a orientação melhor para se trabalhar, melhor para dormir, né? Várias dicas dessas já ajudam a gente. Aparece um cliente para você, comprou um terreno para construir uma casa, né? Aí você vai fazer as medições de terreno, vai ver para que lado ele está voltado, norte, sul, leste, oeste. E se você vê que esse terreno não está muito bem posicionado, já no solo, você já pode começar a trabalhar o solo desse terreno antes do seu projeto, da construção da casa, por exemplo? Ótima pergunta, Ana. Eu sempre faço e falo bastante que eu recomendo a gente começar o vasto na escolha do terreno. Então, eu ajudo o cliente, inclusive, a escolher. Mas, se ele já tiver vindo com o terreno, já tiver comprado há muito tempo, etc., também a gente consegue, ainda assim, posicionar a casa de uma forma melhor. Então, eu posso sim trabalhar o solo, o perímetro da construção, o perímetro do terreno, o perímetro energético, né? Quando eu falo, que não são grandes. A gente não trabalha energia com muitas coisas materiais, né? Tem muitos mantras relacionados, alguns veículos que a gente usa, que pode ser barra de cobre, por exemplo, pedras, né? Gemas. Enfim, a gente pode trabalhar esse terreno para que ele esteja mais de acordo, né, com as orientações que a gente quer e fazer uma casa maravilhosa também. Então é possível, sim. Harmonizar, né? E se a Isso. casa não existir, Silvia? Se esse terreno estiver em desarmonia e a casa também estiver em desarmonia, também tem jeito? Tem jeito para tudo nessa vida, né? Tem sim, os remédios Vastu Shastra que a gente chama. Então, existem sim remédios que a gente pode fazer ótimas correções para você ter o melhor resultado, né? E o resultado vasto, Ana, são diversos, né? Por que a gente está falando isso? No fundo, porque uma casa harmonizada com vasto, uma casa feita com vasto, você se sente bem dentro. Você sente um bem-estar. Quando você cruza a porta, eu fiz até um post sobre isso hoje, num projeto meu. Uma pessoa sensível, quando entra na casa, ela sente se a casa é harmônica ou não, né? Vocês devem já, alguns de vocês, botem aqui, escrevam se vocês já tiveram essa experiência, né? De entrar Essa numa casa e se sensação. sentir bem. Às vezes a casa nem é tão bonita fisicamente, assim, mas você se sente tão bem nela, nem é
aquela casa super luxuosa, mas se sente tão bem dentro dela. E às vezes você entra numa casa super luxuosa, torneira de ouro, eu brinco, né? E você se sente estranho, amedrontado, querendo sair logo. Então, quem é que determina a qualidade de uma casa? É a funcionalidade, a beleza? Ou você se sentir bem dentro ou não? Então, para mim, além da funcionalidade, além da beleza, que é fundamental, é importante você se sentir bem dentro dessa casa, desse espaço, tá, Ana? Porque o vasto serve para todos os espaços construídos. Principalmente, eu sugiro sempre aplicar em espaços de longa permanência. Eu vi hoje nas suas caixinhas de perguntas, eu até respondi lá, né? Aí você falou, o que que você sente quando você entra na sua casa? Acho que não foi ontem, nem foi hoje. Aí eu Oi. respondi lá o que que eu sentia. E você me respondeu depois. Sim, linda. Muito bom. Você Importante. poderia dar uma breve explicação sobre a caixa, Jala, Bhumi? Pronto. Então, existem o Panchatattva, né? Que são 5 elementos da natureza. Assim como no Ayurveda, no Vedanta, tudo é feito de 5 elementos, né? Então, tudo que você vê, seu corpo, sua casa, tudo é feito desses 5 elementos, que são, né? Em sânscrito são alguns, você citou alguns, mas em português é a água, todo mundo sabe, o ar, a terra, o fogo e o espaço. Na verdade, o espaço é e não é um elemento, ele contém todos esses outros 4, né? Onde tudo acontece no espaço. Está inserido, seria assim, né, Silvia? Isso, perfeito. Então, é justamente como é esse jogo de harmonia entre esses elementos, né? Tanto no nosso corpo, né? Se você tiver, não sei quem conhece a Ayurveda, se tem muito fogo, você pode ter o Pitta desequilibrado, isso causa indigestão, etc. Eu Causa, tenho, né? eu tenho que estar tomando os remedinhos para equilibrar meu pita, né? Meus doshas, assim, em maior desequilíbrio sempre é pita, vata e kapha, nessa ordem. Eu sempre tenho que estar, mas sempre tem Cuidando, jeito, né? A gente sempre tem jeito, né? sempre. Então, Proibição de pimenta, de alimentos muito picantes, etc. E a gente consegue equilibrar. perfeito. Então você sente a Remédio, queimação, né? Então tem remédio, correto? Então, para a mesma coisa para casa. Então, se você tem um elemento fogo em desequilíbrio na sua casa, o que a gente faz? Né? Se você precisa aumentar um pouco o fogo na sua casa, esse equilíbrio desse elemento, o que a gente faz? Por exemplo, um elemento que pode desequilibrar muito já lá na água, e ele pode ser bem problemático na nossa vida. Então, se na sua casa o elemento água tiver desequilíbrio, tiver torneira vazando, isso é ruim para a sua prosperidade financeira. Se a piscina estiver no lugar errado, isso pode causar caos nas suas relações, nas vidas, pode ser que aconteçam processos e questões judiciais na sua vida. Então, é bem importante que esses elementos estejam em equilíbrio para você sentir equilíbrio na vida. tive assim, encanamento dentro de casa, mesmo que não esteja vazando. Assim, também perto de quarto, por exemplo, banheiro perto de quarto. Tem vários canos ali, né? No banheiro tem chuveiro, tem cano de chuveiro, da pia, né? Do vaso, enfim. É legal você ter um quarto com suíte, é legal você ter um quarto do lado do banheiro. Como que é isso na sua visão? Perfeito, Ana, boa pergunta. Então, na visão do Vastu Shastra, existem áreas específicas que podem existir ou não banheiro, né? Que é recomendável. Não existe exatamente uma lei geral que fala não pode estar do lado do quarto. Não, é todo um quebra-cabeça para a gente colocar o quarto no lugar certo. Pode ser que seja do lado do quarto esse banheiro, sim, mas não é exatamente essa lógica de pode ou não pode ao lado do quarto. Depende da zona esse corpo da construção, que tem um nome, que é o VPM, Vastu Purusha Mandala. Então, depende da zona dessa construção. O banheiro pode estar ali ou não. É mais por aí. Eu já vi, assim, algumas construções, eu acho até super bonito, assim, né? De ver. Eu não teria, mas, assim, já vi em algumas construções, né? Você que é arquiteta, com certeza sabe do que eu tô falando. Que tá muito em moda fazer quarto e banheiro, assim, sem até parede, tudo inserido, né? Com a banheira, com tudo, assim, dentro do quarto. Então, isso não interferiria se você trabalhar o local certo para estar cada elemento, vamos dizer assim. Isso, mas tem uma questão aí no vasto que a gente evita dentes. Então, se você não tem quartos, o ideal é um quarto perfeitamente quadrado ou retangular.
Então, no momento que você abre totalmente, você começa a criar os dentes, né? Então, esse é um aspecto que eu avalio também, mas não é tão importante. Mas o ideal seria realmente ter cômodos, a não ser que seja um cômodo totalmente aberto. Tem a questão, gente, prática também, né? Vastu Shastra Mas se é um conhecimento. eu digo assim, esses lofts assim que estão muito em moda, tudo aberto, tudo, né? Às vezes que mora uma pessoa só, são até casas grandes, Sim. bonitas, mas que Eu entendi. devem ter muitos dentes, né? Assim, Então, é mais assim, é difícil generalizar em relação à questão de cômodos, porque você precisa analisar cada opção, cada layout, cada planta mesmo. Mas, em geral, tem a questão prática também, de cheiros, de toxinas, né? Então, assim, é uma questão de bom senso, eu sempre falo, né? Na dúvida, use seu bom senso. Então, se a pessoa quer muito, não necessariamente não é possível. Tipo, não existe nada, assim, exatamente no vasto que eu uso, tá lá nas escrituras falando exatamente isso. Mas tem a questão de bom senso também, né? Como é que você vai cuidar dessa massa de ar, né, para, enfim, com encanamento, enfim, para ter essa higiene correta também, né, do quarto e banheiro. tem uma pergunta aqui. Eu abri a caixinha de perguntas para a Silvia, gente. Veio, eu até parei, assim, eu até fechei a caixinha porque veio muita pergunta. Que bom. Como o Vastu Shastra pode ser aplicado na decoração da casa? Perfeito, Ana. Aí, como eu te digo, como eu disse, né? A gente usa alguns elementos que podem ajudar sim a harmonizar. Ainda assim, eu estou lá cuidando da folha, do galho, né? A gente não está exatamente adubando a casa. Então, nas consultorias Vastu Shastra, que eu harmonizo casa, eu começo pelas questões mais estruturais e, naturalmente, a gente vai para a parte de decoração. Então, orientação de móveis, cores de móveis, onde vão estar os espelhos, né? Onde você vai colocar plantas. Absolutamente tudo você pode escolher com o conhecimento do Vastu Shastra, certo? Padrões, qual é o tipo de quadro que você vai colocar, né? Então, que cor, que motivo nesse quadro, né? O que ele está representando? Então, na verdade, você pode usar para tudo. Então, algumas coisas clássicas que se usa muito são a orientação dos móveis, que é bem importante, e essa questão dos espelhos, que se fala muito, né? Que é mais popular. Mas tudo praticamente você usa com vaso, né? As cores. Tem aqui também. Silvia, isso é uma pergunta minha, não tá aqui não, nas Tá. perguntas do pessoal. No Feng Shui, há muitos anos eu fiz uma consultoria e ela me disse que não poderia ter assim móveis impedindo o espaço, o vento de circular, né? Porque eu tinha um móvel assim atrás do meu sofá na sala, né? Um aparador. E ela falou: olha, não é legal a gente virar esse sofá aqui e deixar circular essa energia. Isso procede, Silvia? Mais uma vez, o vasto ele não é generalista, né? Depende muito da orientação desse móvel, porque eu preciso deixar realmente que flua as energias do leste, do norte. Então, eu preciso analisar em que posição está o seu móvel e o seu sofá, para eu dizer de fato, né, como a gente deve mudar ou não. Uhum. Então vamos lá, hein? Olha, mais uma pergunta. Pode ter televisão no quarto? Ótima pergunta. Então, vamos lá para o bom senso, né, pessoal? A gente, assim, pelo vasto não existia televisão na época, certo? Não, Então, estamos. e não tem ou não pode também, né, hoje, né, Silvia? Para você sempre dá um jeito, né? Mas assim, é Isso, ideal, como seria essas questão de, né, eletrônicos no quarto, né? Interferem no perfeito. nosso sono, na qualidade do nosso sono, tudo isso. Perfeito. Aí eu já não vou na seara exatamente do vasto, mas como arquiteta, né, falando de biofilia, falando de bem-estar, porque o vasto não vai te dizer não pode TV no quarto, porque não está lá nas escrituras, não existia isso. Mas existe o bom senso de que você, primeiro, se você tiver uma TV no quarto, que ela esteja na posição correta. Né? Segundo, tem uma questão de arquitetura básica, né? A TV no quarto vai dificultar o seu sono, né? Tem ondas eletromagnéticas ali rolando, tem tanta coisa, né? Então, é uma questão mais de saúde, né? De física mesmo, do que, de fato, a energia do cômodo, né? Porque você vai ter lá muita informação e ninguém consegue dormir, né? Tendo um bom sono profundo, com tanta interferência no sono, né? Então, em relação a essa coisa do sono, por exemplo, a posição que você coloca a sua cabeceira é muito importante, né? Então, isso é bem legal de você ver. Porque se você tiver uma posição, por exemplo, norte, que não é indicado você estar dormindo em direção a norte, você está criando
uma repulsão energética entre o seu polo da sua cabeça, que é positivo, e o polo norte, que é positivo. Então, você está criando uma pressão, uma sobrecarga no seu sistema nervoso e na sua circulação sanguínea. Seria Então, como imã, Silvia? Seria. exato. Isso. Então, você pode ter problemas de trombose, problemas Uau, circulatórios. Já tem alguns estudos, né, mostrando isso, de como é que funciona a diferenciação da sua cabeça quando você dorme e como é que funciona a sua circulação sanguínea. É super interessante e realmente é fantástico. Às vezes, uma mudança simples dessa, de você mudar a cabeceira, muda seu dia, porque você consegue ter 8 horas de sono profundo. Se você não dormir para norte, você dormir para sul ou para leste. Então, quem captou aí ficam essas duas dicas. a minha cama, eu já conversei com a Silvia antes, né? Em outra oportunidade, está para o leste, está tudo bem, né? O leste está tudo bem. Maravilhoso. E é muito importante. Sim, assim no quarto eu falei, não, fica muito feio. Mas está no leste. Isso. E, Ana, é muito importante você saber ler essas direções, tá? Eu dou umas dicas no Eu meu peguei a Instagram. bússola mesmo, peguei a bússola, falei, cadê aqui, né? Sim, Porque para mim, eu estava na direção do sol mesmo, assim. tá Mas não ótimo. foi exatamente na direção do sol, tá entre o sul e o leste, assim, tá? Mas tá legal. Tá É na isso que a gente tem que ver direitinho, porque em todo mundo que eu tô falando aqui, né? Quando a gente fala sul-leste, você tem que aprender a olhar essa direção. Porque na bússola mesmo é o norte magnético, que não é o norte verdadeiro que eu tô falando aqui. É. A bússola do seu celular não é muito confiável. Uau! Porque eu tô falando um monte de coisa aqui pra galera ficar uau. E então, o melhor parâmetro, mas aí você tem que saber ler, é o Google, o satélite, que eu uso o Google Maps, Google Maps na vista satélite. Então, o melhor parâmetro para vocês entenderem onde é que está a direção da sua casa, né? Quando Quando eu terminar, faço... vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Porque eu quero ver se eu tô no lugar certo aqui, gente. Ótimo. Tem que ver direitinho, porque isso influencia bastante na nossa vida, né? E de saber se posicionar. É basicamente como a gente sabe se posicionar para deixar que a energia flua na sua vida. Isso é Vastu Shastra, né? Silvia, uma outra pergunta, você já deu um spoiler aí. A gente tem que ter cuidado em ter espelhos no quarto. Tem gente que adora ter espelhos, né? Hum. No teto, nas paredes, enfim, no quarto. Tem que ter cuidado? Ótima pergunta. Em relação ao vaso que se usa hoje, sim, a gente evita ter espelho ao dormir. Tipo assim, espelho olhando sua cama, enquanto o seu corpo, quando dorme, evite ter um espelho olhando para, assim, refletindo esse corpo, seu corpo, quando dorme. E Então, isso é por uma quê? coisa bem importante. Boa pergunta. Então, quando o espelho ele reflete tudo, imagem e energia. Quando você dorme, muitas pessoas não sabem, mas você está liberando muitas toxinas energéticas e físicas, né? Então, você tem um espelho é como se você estivesse querendo expulsar essa energia e ele bate e volta e fica voltando no seu sistema nervoso e você não quer isso de volta, né? Não. Exatamente. Então, essa é a lógica, mais ou menos. É bem intuitivo, né? O vaso, ele é bem intuitivo. Então, é basicamente isso. Não, e se a gente parar para pensar, né, faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Não tem Exatamente. espelho no meu quarto. Bom, você já viu o meu quarto, não tem, né? Não tem. Ótimo. Vamos lá. É bom ter quadros de família em casa? Pronto, Até boa pergunta. entes que já não estão mais aí com a gente, né? A pergunta é mais vasta. Entes queridos que já não estão mais encarnados, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, então. O vasto que eu estudo e trabalho não tem nada específico sobre isso. Eu tenho mais relacionado aos tipos, assim, por exemplo, não se coloca quadros de violência em casa, né? Mesmo que seja uma imagem religiosa de alguém, Jesus sangrando, alguma coisa assim. A gente evita esses formatos. Não, nada contra, pelo contrário, né? Eu sou católica. A gente usa uma imagem mais sutil, mais leve, né? Jesus, talvez, em outra situação, um momento, né, da Bíblia. E qualquer outra coisa de guerra, tem uns quadros épicos de guerra, a gente evita. Até o Bhagavad Gita a gente não coloca quadros de Bhagavad Gita em casa, né? Gente, eu tenho um quadro indiano no meu altar com uma cena Vou tirar. Vou tirar. Da Bhagavad Gita, assim, entalhada, a coisa mais linda, mas vou tirar.
Vamos ver qual é a cena. Krishna e Arjuna apenas? É, Ou tem a eles só luta? na imagem, vou mandar para você depois. Não, Eles só tudo na bem. popular andando, assim. Não Mas tem não tem a briga, problema. não tem luta, não tem Isso. flecha, não tem nada. E Kleber conversou hoje comigo, ela falou que segue você, um professor Legal. ferraço de yoga e de Vedanta também, sabe? Tudo de Vedanta. Que E tá aí, incrível. ó. Vamos juntos, Kleber Falei também. com você que a Legal. garota Vedanta tá toda aqui. Que massa, muito bom. Prazer, gente, uma honra compartilhar mais um pouquinho, né, desse conhecimento. Que Vasto, ele é muito pouco conhecido, né, Ana? Todo mundo está conhecendo, só conhece yoga, conhece Ayurveda, mas a gente está começando agora a fazer esse trabalho. Na verdade, tem gente fazendo isso há muito tempo, né? Mas eu tô aqui também levantando essa bandeira para mais pessoas saberem que existe o Vastu Shastra. Por quê, gente? É importante harmonizar sua casa. O primeiro corpo que você tem é seu corpo físico. Casa, ambiente de trabalho, né, Silvia, Tudo. também. Qualquer lugar de longa permanência é essencial. Ó, a lógica, quero fazer uma analogia com vocês. O seu corpo físico é importante. Concordo? Todo mundo tem que manter a saúde. Todo mundo na nossa sociedade ocidental entende que você tem que cuidar do seu corpo físico. Aí, as pessoas mais sutis entendem também que a gente precisa cuidar da nossa mente, que é maior do que o nosso corpo, apesar de a gente não saber às vezes. E nosso terceiro corpo, pessoal, é a nossa casa. Então, de fato, pela perspectiva do Vedanta, é como se seu corpo fosse, ou sua casa fosse seu terceiro corpo. Então, pela lógica do corpo físico, quem mora dentro vai se sentir bem ou não se a casa estiver harmônica e saudável. Bom, Kleber, vi sua live com o Matheus. Ah, muito bom. Massa, Clara, é muito bom. Muito Casa é bom. grande. Matheus é fantástico, né? Faz esse trabalho Agora, eu fiz um lindo. curso com ele, muito lindo o trabalho dele. Então, a ideia é realmente trazer esse conhecimento para a gente ter bem-estar. O Vedanta, os Vedas foram feitos para servir ao mundo, à sociedade. Como é que você pode ter mais bem-estar através do seu corpo, da astrologia, da sua casa? Enfim, todas essas ferramentas. E o Vastu Shastra é como ter mais bem-estar através da casa. Eu nunca, na verdade, tinha ouvido falar em Vedanta, né? E eu tava, há muitos anos atrás, eu escutei uma palestra. E aí, era uma palestra sobre um professor de Vedanta. Eu, o que é Vedanta, né? E eu já era professora de yoga, hein? E não, tipo assim, o curso que eu tinha feito era um curso muito raso na época. Sim. Depois que a gente vai se aprofundando, né? Uhum. E foi com o meu nosso professor, né, Kleber? Luciano Giorgio. E assim, quando eu escutei essa palavra Vedanta e comecei a ouvir a palestra dele, eu fiquei assim, gente, é aqui que eu quero ficar pro resto da minha vida. Assim, porque Perfeito. Vedanta a gente não estuda, enfim, a gente estuda vários livros, várias escrituras e tudo, mas assim, a gente estuda a gente, né, através dessas escrituras. Então, eu quero Isso. estudar Vedanta para sempre, né? Não é 1, 2, 10, 20 anos, eu quero sempre estar estudando Vedanta. Eu acho, assim, fantástico. E hoje eu vejo que é impossível você dar um curso de yoga, de formação de yoga, que não tenha Vedanta. Tem que Perfeito. ter. Porque, E na verdade, é de onde vem o yoga, né? Então, não se pode se falar de yoga sem falar dos Vedas. eu adorei saber sobre quadros, sobre essa questão de quadros, e realmente isso por minha causa mesmo, né? Na minha casa, você já viu, só tem quadros assim de flores que a Lisa Tancredi pintou, só coisa alegre e bonita, porque eu gosto disso, né? Isso é da minha Perfeito. personalidade. Então, pessoal, imagens aí sacras de gente em sofrimento não é legal, né? A Silvia já deixou a dica aqui, assim, sangue, sofrimento, guerra, né? É, Vamos botar imagens mais bonitas, representativas, mas que sejam mais alegres, né? Para é deixar a isso. nossa casa mais feliz. É, para Não é dentro isso? de casa, né? Essa é uma combinação importante, né? Então, evitar guerras, isso. Enfim, essas imagens, isso é importante também. Ó, já passou meia hora, viu, Silvia? Eu não falei? Eu falei. Eu falei. O assunto é bom. A gente pode ter jardins suspensos em casa? A princípio, não existe um termo, uma generalização, não pode, jardim suspenso. Existem lugares melhores para você ter jardim, certo? Então, quando diz jardim suspenso, é o que exatamente que a pessoa está falando? Esse termo também tem que entender. Eu também não entendi, mas assim,
na hora que eu li, o que me veio na cabeça foi plantas, tipo, penduradas em teto, uma quantidade de Sim, plantas. Mas acho que agora tá meio que na moda essas coisas, né? sim. Assim, botar um teto cheio de orquídeas, por exemplo, É, botar um. tem uma que eu Se bem que esqueci o flores é nome. bom, né? Flores eu já sei que é bom, viu? Sim, Foi a Silvia que me contou. exato, exato. Flores é ótimo, flores são ótimas. E assim, não existe nenhum contra isso, não existe nenhuma generalização contra isso, só realmente ver aonde você vai colocar, qual é a zona da casa. E para a gente entender a zona da casa, a gente precisa estudar, por isso que eu sempre falo vasto, tem algumas dicas, né, pontuais, mas em geral, a grande mudança, a grande intervenção que a gente faz é na estrutura mesmo, porque a gente precisa entender a casa como um todo, o corpo como um todo. É que nem uma consulta, né? Fala, me dá alguma coisa para eu me sentir melhor. Eu vou te dar um remedinho aqui para você se sentir melhor. Não, eu preciso fazer análise do seu corpo, fazer uma entrevista com o seu corpo, né? Claro que eu posso te dar alguma coisa para você se sentir melhor por um tempo, a curto prazo, mas a longo prazo a mudança ela é bem estrutural mesmo. Quando eu digo estrutural, física, na energia, né? A estrutura energética da sua casa, do seu ambiente. É importante a gente ter a planta baixa da casa, né, Silvia? Para você poder Isso. ter a análise mais profunda, né? É. A gente pode fazer a planta baixa juntos, eu ajudo, né? Mas melhor realmente ter a planta baixa. Geralmente, quando é apartamento, as pessoas conseguem, com a administração, com o outro vizinho que já fez uma obra, enfim. Mas existe jeito da gente fazer. Mas é importante ter a planta baixa na hora da consultoria vasto, com certeza. Certo, vamos lá. Aqui ela já respondeu. Figuras de santos, podemos ter em casa? Com certeza. Pode ter, mas santos felizes, né? Isso. Santos felizes. Momentos, momentos assim mais sátíricos, mais Silvia, tranquilos. você é vegana ou vegetariana? Não lembro você conversando o que que você falou. Ou não é nada disso? Hoje, hoje eu sou vegetariana. Vegetariana, né? É Sim. igual eu falo, né? Vai comprar ovos, né? Eu também sou vegetariana. Compre ovos de galinhas felizes, né? Aquelas soltinhas assim, aquele ovinho caipira, vai ser melhor, né? Melhor, reduzir o impacto, né? Ainda É, estou querendo ir por conta da nossa sociedade, né? Onde eu tô me incluída. Se eu morasse em um lugar que as vaquinhas fossem felizes, que eu tirasse o ovinho ali né? Mas não é o caso. Então, infelizmente, eu tô realmente buscando fazer a mudança, até porque eu tenho intolerância à lactose. Então, realmente querendo mudar, fazer essa mudança, e tô em processo aí. eu não sou totalmente intolerante à lactose, mas assim, eu faço muito leite vegetal em casa, porque é muito fácil. Vai fazer um leite de amêndoas, você bota amêndoas, 2 dias de molho na água, depois você joga aquela água fora e você bate 200 gramas de amêndoa, 300 que vão virar uns peões, tá, gente? Elas crescem, elas incham. E Sim, bateu ali, você tirou aquele leite, né? Coou assim, com paninho e tudo. Fica um leite delicioso, muito mais gostoso que um leite de vaca, né? Um leite muito sem bom. lactose. É Um verdade. leite de coco também é a melhor coisa que tem. Você bate ali o coco e faz na hora. E depois você aproveita. O resto da amêndoa faz um sorvete, o coco faz uma. Enfim, né? Você aproveita para fazer um arroz de coco, enfim. Tá bom. Isso, gente, quando a gente faz essa transformação interna, né, através do Ayurveda, do Yoga, do Vedanta, naturalmente você também tem vontade de comer coisas e alimentos mais saudáveis também, né? E a gente está falando aqui de viver em casa mais saudável. Vamos voltar aqui para as nossas perguntinhas, Vamos lá, Ana. né? Que faz toda a diferença, né? É, Toda a diferença. e se alguém tiver dúvidas e perguntas, pessoal, coloca na caixinha aqui que depois a Ana dá uma olhada nas caixinhas de perguntas, Sim, né? por Tá favor. bom. Ela já falou também, a outra pergunta é como deve estar a cabeceira da cama. Ela já falou que deu 2 dicas, né? Que são melhor que esteja para o leste e para o E pro sul. sul. Isso, a sua cabeça em direção a essas direções. Norte não, tá, gente? Norte não. Não, se você colocar para norte, a chance de você não ter um sono bom, ter insônia, né? Não conseguir dormir mesmo é muito grande. Ou ter um sono bem leve, bem conturbado, muitos sonhos, pesadelos. Ai, que horror. Vamos lá. E é uma coisa tão simples que muda tudo, né? Então, às vezes a pessoa tá com a cabeceira Tá com para caixinha de norte, não tem perguntas aqui. jeito. E só ela mudar
dormir uma noite ao contrário, ela já consegue ver a diferença. Então, eu sempre falo, testa na sua vida, e aí depois você me diz. Eu já testei realmente, gente. Sigam as instruções da Silvia. Façam consultoria com a Silvia porque funciona. Muito bom. Posso colocar um exaustor entre dois quartos para circular o ar-condicionado nos dois quartos? É uma pergunta que você falou para botar nas caixinhas, o pessoal já tá. E tem ainda Boa, outra. pode colocar. Então, não é a resposta que eu daria pelo Vastu Shastra, né? Porque realmente tem que entender como é que vem, de onde vem essa energia de cada quarto, para eu entender te dizer, eu quero que essa energia desse quarto venha ou não. Então, eu preciso analisar onde é que está esse quarto, qual é a janela que entra, da onde, de onde vem esse ar do ar-condicionado. Então, é uma análise um pouco mais completa para te dizer pode ou não pode. Eu posso dizer talvez possa, talvez não, eu tenho que analisar mais profundamente. Vai ter que marcar uma consultoria com a Silvia, né? A princípio Eu- pode, mas tem lugares específicos para serem colocados. Seria isso, Isso. Silvia? Quando eu falo assim que eu não consigo responder, é porque realmente eu não consigo responder, é uma responsabilidade minha. Como é que eu vou dizer sim, não, se eu não analisei de fato? Então, fica aí essa incógnita. Talvez se possa, mas a gente tem que analisar mais profundamente. Com certeza. Vamos lá. Que tipos de plantas a gente pode ter dentro de casa? Isso aí a pessoa adora. Eu fiz um post com isso, adoraram. Então, em geral, todos os tipos de planta podemos ter dentro de casa, com exceção de plantas, quando eu falo de espinhos, né? Ou muito pontudas. Tipo Aí, espada de São Jorge, tá, então, gente? Você pode ir lá de fora. Eu já sei porque eu então, já fiz essa essa pergunta, consultoria aí com a Silvia. boa. Vamos A lá. espada de São Jorge, ela tá num limite, assim, porque ela não é super, ela não machuca, não te machuca, né? Fisicamente, mas ao mesmo tempo ela tem uma ponta. Então, eu acho que a pessoa tem que sentir. Eu sugiro mais na área externa, mas também não sou, não coloca dentro. O que eu falo para não colocar dentro é cactos, por exemplo. Eu não sugiro colocar cactos. Sil, e espada de São Jorge, aqui tem algum Oxóssi, né? Todos os tipos de espadas. Nossa, mais perguntas se você Eu tá no sugiro salão. botar fora, né? Então tem que ver direitinho. Um quarto é o de trabalho, o outro é o quarto de dormir. A pessoa que perguntou dos quartos, ela já falou, gente, que ela tem que analisar a posição dos quartos, para onde entra, né, a circulação desse ar. Qual é a pergunta, Ana? Você pode, Um- acho que se você Ela falou tocar, que a mesma aparece pergunta, aqui. a mesma pessoa falou, um quarto é o Ah, trabalho, é um quarto de trabalho, o outro é o quarto de dormir. entendi. Né? Realmente tem que dar uma analisada. Também gostaria de saber sobre uma cor para a entrada da casa. Você tem alguma sugestão? Assim, casa, terraço, cores, sobre Certo. cores no Vasto Shastra. Ó, gente, Tem vocês uma. também estão querendo saber tudo, né? Estão querendo ter que marcar o Aproveitando. Não tem problema nenhum de dar dicas, É tranquilo. brincadeira, pessoal. Ela tá aqui para isso mesmo. Exato. Então, a entrada da casa não tem uma cor específica. Mais uma vez, eu tenho que analisar a zona. Qual é o elemento dessa zona? Tá? Mas para quarto, por exemplo, quarto de casal, amarelo legal. Quarto de crianças, azul. Né? Então, são medidas mais de finalização, que não tem tanto, como eu falei, tem um resultado legal, mas não é aquele resultado raiz, né? Então, essas são duas dicas de quarto. E banheiros também, você pode ter as cores verdes, que é bem legal, certo? E a cozinha é vermelha. Não sei se é ele ou ela perguntou da entrada da casa e terraço. Você tem cor, é isso. Não tem uma cor específica, não consigo te dizer uma cor específica, porque eu preciso saber onde está, em que zona, em que elemento mora nessa zona. Então, eu preciso analisar onde é que está esse elemento, em que zona está na minha Vastu Purusha Mandala, na minha mandala, para conseguir te dizer qual é a cor desse espaço específico. Por você, não é pergunta aqui não. Eu vi você, acho que na hora que você estava finalizando um trabalho seu de arquitetura mesmo, da casa que você projetou e tudo, você com os elefantinhos e fazendo mantras e com incenso, uma coisa tão linda assim que me remeteu muito até pujar védico mesmo que a gente faz, né? Com Sim. pujaris na Índia e tudo, que é diferente de pujar de algumas que o pessoal faz aqui no Brasil, enfim.
Uhum. E eu achei tão lindo, foi de uma delicadeza, de uma docilidade, assim, com as pessoas da casa mesmo, assim, né, presentes, assim, achei tão lindo. Isso foi na entrega, eu tô certa? Essa imagem que eu Perfeita. vi, super, Foi isso mesmo. Eu fiz provavelmente foi um Reels que eu mostrei a reinauguração energética que eu falo. Quando a gente finaliza a consultoria Vasto, eu faço presencial ou online. Esse puja chama Guru Puja, que é um puja. Puja significa aquilo que nasce da plenitude, né? De onde nasce a plenitude. Quando seu coração está cheio, então puja acontece. Guru Puja é uma gratidão, né? Uma ação de graça, uma cerimônia de gratidão, que é mais específica para os mestres, né? Para as professoras, para os professores que trouxeram todo esse conhecimento que a gente usa para ter mais bem-estar. Então, é a forma de agradecer para o universo, absolutamente tudo, a sabedoria, a tudo que a gente recebe de comida, a todos os 5 elementos. Então, assim, é aquela cerimônia de gratidão, porque gratidão é a força mais, uma das forças mais potentes do universo, né? Então, se diz o Shri Shri Ravi Shankar, que é um grande líder espiritual, um embaixador da paz, ele diz, não é a felicidade que te traz gratidão, mas a gratidão que te traz felicidade. Então, quanto mais a gente é grata, mais graça acontece na nossa vida, né? que cerimônia linda, né? É Que muito especial. cerimônia. Eu achei tão lindo, uma energia né, você vê, você sente até energia, assim, de tão bonito, assim, muito linda. Parabéns, Silvia. Somos só um instrumento no fim, né, Ana? É. Então, sobre as plantas, pessoal, ficou claro, né? Pode ter tudo quanto é tipo de planta em casa, ela só não recomenda plantas com espinhos, planta que machuquem, né? Eu acho que tem muito a ver já também com as imagens que você falou, né? Sim. Imagens com cenas violentas e tudo, não é Aí você legal? colocar dentro de casa só o que vai te fazer bem. Se tem alguma coisa que pode fazer mal, o espinho, Pode por exemplo, machucar, né? pra que colocar, né, dentro de casa? Você coloca fora para espantar coisas negativas, você pode colocar fora. Mas, e dentro de casa também eu sugiro muito na casa em geral flores, né? A flor tem uma energia Ah, muito fantástica. Então, plantas com flores são assim no top da prioridade. Se você tiver que escolher entre uma planta com flor, outra sem flor, escolha com flor. Sempre muito bom. eu tenho aqui, né? Eu tenho buganvília dentro de casa, né? Eu tenho Sim. buganvílias. Eu acho que eu sou o único ser humano que tem buganvílias dentro de casa. E É, são todos floridos, são todos floridos. tem que saber que o bougainville tem espinho, né? Então, se você tem que saber essa questão do espinho também, que não é tão recomendado. Apesar dela ter flor, ela tem espinho. Na verdade, a flor dela é bem pequenininha. O que é bonito e colorido são as folhas, né? Não, não, as minhas buganvílias têm flores imensas. Hum. Imensas. Não sei se você lembra, mas eu vou te Uhum. mostrar de novo. Depois você São me bem mostra. imensas. As flores estão assim, elas fazem cachos desse tamanho de Sim, flores. É sim. impressionante, dá para ver as flores assim, são vermelhas, rosas e violetas. Três Hum, buganvílias, assim, com muita flor, muita flor. E os espinhos são bem pequititinhos, assim. certo. Vai na sua intuição, E Ana. ficam, e como eles ficam lá numa parede, assim, bem no final, assim, numa parede, bem encostadinho ali, Sim, não machuca ninguém. ótimo. Então, pronto, Então, vai assim, na sua intuição. Não é, tem fatalismo no Vasto Shastra, a gente tem que também, ao mesmo tempo, usar a nossa intuição, sentir o que é bom, o que não é. Aí botar os vai brinquedos também. pra fora. Eu vou botar eles pra fora. Faz sentido direitinho. Hã? Faz sentido, né? A gente vai ver isso também mais pra frente juntas. Vamos ver juntas. Cristais. É bom a gente ter cristais em casa? E se sim, brutos ou lapidados? Tipo, acho que Certo, tá falando de drusas, né? Cristais como drusas ou cristais polidos, assim. certo, vamos lá. Então, no Vastu Shastra, que é um pouco diferente talvez de outras linhas, a gente usa muitas pedras preciosas, né? O cristal é uma delas, não é exatamente, ele é precioso também, na sua preciosidade. Ele representa uma dos planetas, né? Então, a gente pode ter cristal ideal lapidado, eu acredito, pela energia, para fluir energia, mas também pode ser bruto, mas não é exatamente, a gente geralmente usa as pedras no vasto mais tradicional com outras pedras. E é bem interessante que é a terapia de gemas. E elas são pedras preciosas mesmo, estado bruto, que você enterra dentro da terra. Não é sobre a beleza. Isso para tratar o terreno.
da casa já? Aí o Uau! terreno da casa é a casa, né? Tudo uma coisa só. É o Sim, corpo da sim. construção, o vasto, né? Que é o corpo da construção. Então, assim, não tem essa coisa da pedra, ela tem valor pela energia dela, que ela carrega, que ela atrai. Mas não pela beleza especificamente. Então, o mais eficaz é você enterrar dentro. Mas não é qualquer cristal, qualquer proporção de cristal. Existem 9 tipos de pedra que você coloca em 9 pontos diferentes. Enfim, é todo um também. Você tem que. Não é o objeto pelo objeto. Você precisa ativar esse objeto que vai fazer a correção na casa. Então, existe Aí um você mantra. ativa, você ativa essas pedras para que Isso. elas tenham um poder determinado para estar ali agindo naquela construção. Seria mais ou Exato. menos. Exato, é assim, claro que ela já tem algum poder, a pedra em si, ela faz uma captação de energia, mas o grande remédio do vaso é ativando é como se fosse um veículo, né? Um veículo para essa energia que a gente quer Certo. Você captar do pega uma água universo. marinha, assim você fala, querida, olha só, esse mantra aqui é para isso. Isso. Você vai ficar trabalhando aqui nesse terreno, nessa casa, agora, com essa finalidade. Você diz o que? Eu falo para o cliente? Isso? Não tô falando para água marinha, tô conversando com Ah, a pedra, né? com a Querida, pedra. eu tô É, trabalhando você com esse mantra, com essa finalidade para você trabalhar a partir de agora sua energia nesse local exato. exato. Por É isso tipo que isso, só que em sânscrito, né? Em uma cerimônia. eu vou começar aqui a cantar, fazer orações sãs. Tá bom. Então tá. E como que tá perguntando, né? Como que limpa cristal? Eu faço uma limpeza de um jeito. Aí eu acho que é relacionado ao Vastu Shastra, né? Então não tem esse conhecimento especificamente em relação ao vasto, realmente, então eu não teria uma resposta pelo Não vasto tem sobre limpeza isso. de cristal no Vastu Shastra, né? Como? Não existe limpeza de cristais em Vastu Shastra. Existe uma questão de bom senso, limpar com água, mais puro possível, né? Sem nenhum tipo de substância. Questão mais de bom senso mesmo, né? Onde qualquer objeto que você vai usar, você limpar a água é o melhor. Quanto mais pura a água, melhor, claro, né? A água é um grande purificador, né? Bota uma Então, cachoeira, melhor coisa, bota na. maravilhoso. Muita gente me pergunta isso, fala assim, é para lavar com sal grosso, botar no sal grosso. Ah, Onde você tirou isso? Tipo, sal grosso? pois é. Onde as pessoas tiram que tem que limpar cristal com sal É. grosso? Começam algumas Água superstições, né? corrente mesmo, água limpa mesmo, né? Que Enfim. a gente acaba, às vezes, isso não, que é meio perigoso, entre aspas, a gente acaba. Vasto Shastra não é superstição, gente, é uma ciência, uma sabedoria antiga, milenar, que está lá nos Vedas e que tem um impacto, porque eu tenho feito centenas de consultorias e projetos e a gente consegue ver esses impactos. Isso, tô falando de mim, esse conhecimento está sendo provado a eficácia há mais de 8.000 anos. Então, assim, não é para confundir superstição com Vastu Shastra, não tem nada a ver. Uma coisa é uma técnica que você lida, manipula energia sutil, outra coisa são ideias que as pessoas vão criando. Algumas coisas têm sentido, outras coisas não têm nesses títulos populares, né? Então, assim, tem que ter cuidado só para a gente não começar a pegar ideias soltas, sempre embasando. O meu vasto, isso é muito importante, meu professor me ensinou, eu uso das escrituras, né? Então tá lá escrito, eu uso ele. Claro que eu derivo algumas coisas de práticas mais contemporâneas, né, que o meu professor também, mas sempre muito cuidando dessa minha linhagem de professores. Então é um conhecimento que vem, você não consegue aprender em livros. Eu tentei aprender em livros por muito tempo, mas você nem entende o que está sendo falado, você precisa de alguém para te guiar. Então é um Como conhecimento você que estudar Vedanta, né? isso, São conhecimentos, as escrituras estão ali, né? Mas o conhecimento é passado do professor para o aluno. Assim como os exatamente. mantras, né? Às vezes tem mantras específicos, né? Que um Brahmari passa para aquela pessoa específica, que não é para ser divulgado e dado para outras pessoas. Que o Ou efeito você não pode ser tão bacana, né? O que você é falou bom de para um, necessariamente não é bom para outra pessoa, enfim. exato. Você falou de uma coisa muito linda. Existe a meditação que você comentou que eu sou voluntária eu dou curso voluntariamente, ou seja, eu não ganho dinheiro para mim, né? Na verdade, eu ganho muitas outras coisas, compartilho esse conhecimento.
que eu faço parte dessa organização internacional Arte de Viver, que é toda feita de voluntários. E eu dou cursos, né, para as pessoas. E eu estou dando esse curso na próxima segunda-feira, segunda, terça e quarta, que é a meditação. Eu quero. Venha, você vai Já amar, Ana. Essa meditação, você acabou de falar de um momento. Essa meditação, você vai ganhar o seu mantra em uma cerimônia, que é o Guru Puja. E esse mantra é um secreto e sagrado, certo? Então, só você vai ganhar esse mantra. Cada um individualmente recebe o mantra. E aí, depois, esse é o primeiro dia, que é segunda-feira. E na terça e na quarta, você vai aprender a usar esse mantra na meditação. E eu vou falar mais como funciona essa meditação. E essa meditação se chama meditação Sahaja Samadhi. É uma meditação super poderosa. E eu brinco que é a meditação raiz, é a meditação védica, como os antigos faziam, como as pessoas aprendiam a meditar. Porque hoje em dia existem várias meditações legais, meditações guiadas, tudo bem. Tem gente que faz sua própria técnica de meditação. Mas assim, se você quer uma meditação eficaz, que realmente você vai descansar mais profundamente, que o mais profundo sono, que você vai limpar impressões em várias camadas da sua consciência, né? Traumas antigos, outras impressões. Aprenda uma técnica. Esse mantra tem essa possibilidade, ele tem esse efeito. Além de te conectar, o mantra, ele é tipo um veículo para te conectar à sua fonte de energia, que no fundo está dentro de você. E ao mesmo tempo, o mantra, ele vai passando pelas várias camadas da consciência, que são 5, 4 no caso que ela passa, mas são 5 no total. E vai limpando essas camadas. Porque, na verdade, às vezes a gente, quando era pequenininho, um carro vermelho quase te atropelou. E toda vez hoje que você vê um carro vermelho, você nem sente, mas você fica rígida. E você cria um estresse no seu corpo. Então, às vezes você nem está consciente desse trauma, mas você não sabe limpar ele. Então, esse tipo de meditação faz essa limpeza Eu acho que nessa para mim, impressão. você já sabe da minha história, vai ser muito bom, né, Silvia? Nesse Muito, momento. Ana. Muito. Eu ia até falar com você, te chamar, porque vai ser muito especial. É muito Já estou, lindo. vou fazer minha inscrição com certeza. Silvia, Venha. passou-se 1 hora. Vamos, Nossa, agora que eu tô vendo. vamos ter que encerrar a slide para salvar. Tá. E aí, todas essas informações, Silvia, se você tiver até um link para me passar, para eu botar Pronto, te aqui na hora passo. que a gente salvar, você me passa. Mesmo que eu não bote agora nesse primeiro momento, depois eu, na hora de editar, eu vou pegar Pronto. esse vídeo e vou fazer isso. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Você é uma linda, uma querida, com Ô, energia Ana, maravilhosa. estamos conectadas, nada é por acaso. Vamos Não, juntas se apoiando. com Conte certeza. comigo, eu conto com você também. E a gente vai crescendo nessa energia linda. Acho que o mundo está precisando hoje, né? Vamos finalizar com um mantra bem especial para a gente fechar? A gente vai fazer esse mantra do Om, que é simples, muitas pessoas conhecem. A gente vai cantar Om. É importante cantar Om 3 vezes. E no final a gente vai ficar de olhos fechados, só emanando energias positivas, com sentimento de gratidão. E, enfim, querendo o bem para o mundo que está precisando tanto nesse momento, né? A Com paz certeza. mundial só é possível se a gente cuida da nossa paz individual. Com Então vamos certeza. cuidar disso. E ao mesmo tempo desejar o mundo. Então, muito grata, pessoal, todo mundo, hein? Muito grata por estar aqui, hein, Ana. Então vamos Eu fechar que os olhos. Vamos lá. É uma inspiração profunda. E deixe, relaxe. Inspiração para cantarmos o Om 3 vezes. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Sim, Deus. Tá bom, Ana. Então, nossa energia. Finalizamos. Gratidão, Muito grata. Lívia.